Estamos ao vivo, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live pela Câmara da Diversidade e Inclusão. O Instagram está avisando que eu estou ao vivo. Também vou avisar aos meus amigos que estou ao vivo para assistir esta live sensacional. Vamos lá. Sejam todos muito bem-vindos novamente. Hoje a gente tinha dado uma pausa nas entrevistas de êxito e voltamos com tudo para entrevistar pessoas incríveis e falar sobre pautas tão importantes que é a diversidade e inclusão. E eu sou a Nayara Mota, coordenadora da Câmara da Diversidade e Inclusão do Instituto Êxito de Empreendedorismo, e hoje estaremos aqui com um convidado para lá de especial que eu sou super fã e ele já está aqui conosco. Deixa eu convidá-lo aqui, Mark Tawil. Já estou te chamando, Mark. Olá, Mark! Olá, Muito tudo bom, Nayara? bem-vindo! Tudo Tudo bom? bem? E Tudo bem você? com Como que você? Tudo está? bem. Estou Tudo tentando jóia achar um também. filtro melhor aqui para esconder minhas rugas de preocupação. Tudo bom? Tudo bem, Mark. Mark, é um prazer ter você aqui com a gente, tá? Prazer é A meu. gente tá no movimento, a Câmara de Diversidade e Inclusão tá no movimento de fazer entrevistas com empreendedores que fazem parte das dimensões da diversidade e inclusão, para a gente ouvir essas pessoas, ouvir suas dificuldades, ouvir os seus desafios e como que a gente, né, um instituto que preza e zela pela diversidade, zela pela educação, como a gente pode estar contribuindo com esses empreendedores. E hoje eu trouxe você aqui, te convidei para a gente falar sobre isso, sobre a importância da diversidade, né? E como a diversidade pode promover aí ideias inovadoras, né? Uhum, Super uhum. que tem vários benefícios. Mas antes da gente começar o nosso bate-papo, Mark, vou fazer uma pergunta filosófica para você. Vamos lá, Quem é adoro. você? Quem sou Quem é eu? você? Olha, eu também estou tentando descobrir há 47 anos. Então, se você souber, você me conta. Tá bom. Mas eu estou em busca de saber quem eu sou já faz muito tempo também. E E essa é uma resposta que eu não tenho. E, sinceramente, Tá. acho que eu vou morrer sem ter. Porque essa busca pelo autoconhecimento é uma busca sem fim, né? A gente nunca se conhece. A gente sempre busca. Na espiritualidade, a gente fala que a gente é um buscador. Porque você está o tempo todo em busca de se conhecer. E eu acho que a beleza dessa história é justamente você não se conhecer e saber que você não sabe. Porque em algum momento da vida a gente acha que sabe aquilo que a gente sabe. E a gente acha que sabe aquilo que a gente não sabe. Quando, na verdade, a gente não sabe aquilo que a gente não sabe. E eu acho que quando você aceita que você não sabe aquilo que você não sabe, né, em detrimento de achar que você sabe aquilo que você não sabe, pode parecer um pouco confuso. É que você começa a viver com mais aceitação. Então hoje eu aceito, não que eu sou imperfeito, que realmente eu sou perfeito, mas hoje eu aceito que eu não sei das coisas. E tá tudo bem. Então eu vivo mais leve, mais tranquilo nesse sentido. Então, quem é você? Difícil responder, né? Porque eu me vejo como uma pessoa acessível, como uma pessoa cada vez mais em busca de algo mais puro, mais essencial, menos afoito em relação às coisas da vida. Eu me vejo um melhor pai, eu me vejo um e sem esquecer de mim mesmo. Então é isso. Se eu puder resumir quem eu sou, acho que eu sou um ser humano. Olha só, e a gente começa essa Resposta live filosófica, hein? maravilhosa. Resposta filosófica. Não, eu não esperava menos do que, né, para uma pergunta filosófica. Então, seja muito bem-vindo, Mark. Obrigado. Mark, Tô eu testando uns filtros acrescento. aqui, tá? Tá bom. Eu Quero ficar acrescento uma mais bonito. coisa. Eu acrescento uma coisa aí no seu discurso que
eu te vejo como uma pessoa generosa. Ai, que bom. Inclusive, Fico feliz. eu vi uma palestra sua, que foi um dos motivos eu ter feito o convite para você estar aqui comigo falando sobre diversidade, que você falava, que sua mãe falava que você era generoso, e você contou a história da Gilma, né? Sim, sim. Que em um momento da história que você contou, eu me identifiquei muito quando você disse que quando você saiu ali daquele posto de saúde que foi no SUS, você Aham. deu os braços para ela e naquele momento ela mudou completamente a postura dela e Excelente que vocês você lembrou foram disso. Excelente que você lembrou disso. num boteco É, almoçar porque ela tinha assim, fazia dias que ela não comia ou se alimentava de exatamente. bituca de cigarro. E por Nossa, que você que isso prestou me atenção chamou? mesmo, hein? Prestei muito, e eu vou te dizer por quê. Porque você diz na sua palestra que ela, naquele momento, pensou: vocês estão me vendo, agora eu me tornei visível. Exatamente. E lá no Êxito, quando eu faço uma entrevista com um empreendedor, seja ele da periferia, seja ele uma pessoa com deficiência, seja ele um indígena, e quando eu dou a voz para ele no tipo, quem é você? Me conta a sua história, me conta, a gente quer te conhecer, a gente quer conhecer a sua história. Claro. Eu percebo que também há essa mudança de comportamento, de tipo, você está me dando Sim, voz, você está me sim. dando visibilidade. Eu não, né? O Instituto Êxito, enfim, a gente está ali dando aquele espaço. Então, eu me identifiquei muito com a sua Que bom. palestra Que bom. e eu vejo que estamos aqui neste momento para dar voz, tá, às vezes, para as pessoas que não têm voz nenhuma ou têm bem pouca voz, né? Olha, eu vou te Utilizar os falar. nossos É privilégios para. assim. Eu Uhum, mudaria um pouco essa perspectiva. Acho que todo mundo tem claro. voz. Todo mundo tem Aham. voz. O que muitas vezes não tem é uma voz amplificada. Então, Uhum. mais do que quando a gente fala, por exemplo, vidas negras importam, né, Uhum. que é essencial. Mas vidas negras importam quando estão vivas, não depois que Sim. morrem. Vozes negras importam, claro que importam. Mas vozes negras importam quando, não quando a gente dá voz, porque quando você fala vou dar voz a alguém, é até é até uma visão capacitista, né? Como assim Uhum. vou dar voz? As pessoas têm voz. Então, eu acho que mais do que dar voz, eu acho que a gente, essa visibilização que você está comentando, ela vem numa perspectiva de ampliação ou de você dar um protagonismo para essa pessoa no mesmo palco que o teu. E aí eu vejo que é uma questão não de dar voz, mas mais do que dar voz é assim, eu estou te trazendo para você dividir o palco comigo. Um palco para muitos protagonistas. Eu gosto dessa metáfora, sabe? Sensacional, Mark. Eu já até mudei minha perspectiva. Eu É também mudei a justamente minha. isso. Eu ouvi isso de alguém, tá? Não é. Ninguém nasce. Aliás, inclusive, eu estava nesse final de semana, na semana passada, Aham. com um menino chamado Vitor. E ele estava de menina e ele estava como Vita, é um influenciador. E ele estava comentando, ele trabalha no Nubank. E ele mesmo falou isso. Ele que me ensinou. Ele falou, eu falei, você é porta-voz? Ele, cara, porta-voz é um termo capacitista. Eu falei, como assim? Ele falou, não, capacitista, porque como assim vou portar a voz? Os outros têm voz, por que, que eu tenho que portar a voz? Entende? Ó, aqui, por exemplo, está a Sensacional. Maíli Santos, que é uma maquiadora cadeirante da Bahia. Maíli, estamos Uhum. falando de diversidade aqui com a Nayara. E é isso, acho que a gente tem que parar com esses vieses todos, claro que não é fácil, mas até na questão semântica a gente tem que parar e prestar atenção. Tipo assim, quem sou eu, Mark, para dar voz para alguém? A pessoa já tem Uhum. voz. Aí você vai me dizer, mas se ela for muda, ela tem uma comunicação não verbal, ou não verbal falada. Então, tem muitas maneiras hoje em dia da gente rever essas questões, e elas estão na ordem do dia. Por isso que essa live é tão importante. Por isso eu queria fazer tanto. Ah, muito obrigada, Mark. Eu tô assim, e eu tenho certeza que quem está assistindo a gente tá também aprendendo muito, né? Espero que sim, Bom, né? é A verdade. ideia é essa. Mas para a gente já entrar um pouquinho no mundo corporativo, no ambiente corporativo, o que você acha da diversidade e inclusão
no nosso país hoje, nas empresas? Qual é a sua perspectiva sobre isso? Ainda muito empobrecida, infelizmente. A gente tem alguns problemas quando a gente fala em diversidade e inclusão. O primeiro deles é que existe uma maquiagem em relação ao tema, né? Muitos falam, poucos exercem. E isso não é só na diversidade de gênero, por exemplo. Isso é na diversidade de pessoas com deficiência, em que a gente tem milhões de pessoas com deficiência, mas que nas empresas elas não estão. Ou quando elas estão num cargo café com leite. A gente não tem, quando você fala em pessoas negras, mulheres negras em especial, elas até estão, mas estão na base da pirâmide. Elas não são diretoras ou CEOs. Não é a mesma coisa com os trainees. Quando você fala de gênero, então, imagina, pessoas trans, que é um tema relativamente novo. Tem a questão da gordofobia. Então, a diversidade e inclusão no Brasil, embora a gente ouça muito, porque é uma maioria minorizada, mas barulhenta, as empresas ainda tratam isso como algo novo ou algo como muito mais um marketing, muitas vezes, do que um tema estratégico. E isso é ruim, né? Porque além de demorar para o negócio se estabelecer de verdade, você vai ter problemas nos próximos anos. O que a gente viu, por exemplo, em termos de explosão de negritude de 2020 para cá, por conta do George Floyd, é algo que não se viu nos últimos 50 anos. Mas ainda é muito pouco. Né? Os negros na propaganda são essenciais. Mas e os negros nas empresas? Onde estão os negros nas empresas? Quando eu entro num shopping, eu estou vendo o negro servindo ou sendo servido? Quando eu entro numa empresa, a pessoa com deficiência, o cego, o surdo, o cadeirante, ele ocupa um cargo de poder, ele está decidindo na mesa, ou muitas vezes, então eu estou olhando com um olhar capacitista, não, ele é cego, então vamos deixar um cargo ali administrativo no almoxarifado. É disso que a gente está falando. E quando você coloca essas pessoas todas para trabalhar, até porque, de novo, não existe isso, né, teoricamente, você começa a perceber que muitos vieses caem por terra, porque você não vai colocar mais, como aconteceu aqui na minha esquina, uma academia que custa 700 pau por mês, mas que não tem uma rampa. Tem uma vaga para cadeirante, mas não tem rampa. Tem rampa. Sim. Quer dizer, o cara para o carro, mas ele não consegue subir, tem que carregar ele. Numa academia que custa R$ 700 por mês. Então, quando que você descobre que você precisa botar uma rampa? Quando você tem alguém que é cadeirante, ou um irmão de um cadeirante, ou quando você está genuinamente preocupada ou preocupado em trazer esse tema para dentro. Não é fácil, né? Tem muitas questões ainda, mas eu vejo que as empresas já estão começando a pensar no tema. E por quê? Porque as novas gerações, você tem quantos anos? Tenho 28. 28, parece mais nova, mas você é quase millennial. A geração Z, de 2000 para cá, que tem 20 anos de idade, assim como a tua, não aceitam essa história mais. Elas não aceitam não terem mulheres negras, elas não aceitam não ter gente com deficiência, elas não aceitam alguém que fala, nossa, mas ele é viado, seu amigo é gay. Isso já é uma coisa que está ficando ultrapassada. E quem não perceber isso, na vida e nas empresas, vai ficar para trás. É interessante você entrar nessa questão das gerações, porque eu vejo que a geração Z vai em algum momento se tornar aí a maioria da população. Se tornou. Já Z se e tornou? Millennial já são dominantes na questão financeira em muitos países. Então, assim, a forma de consumo também vai mudar. Já mudou, na verdade. Já mudou. E eu uso um exemplo que eu acho sensacional, que assim, nos anos 90, a gente tinha a Victoria's Secret, que ditava o padrão de beleza, né? Exatamente. As Angels, que eram magérrimas, loiras, altas, todo aquele porte de modelo. E não é que não aceitava a diversidade, acho que não aceitava mesmo a diversidade, mas é esse o padrão. Em 2019 para 2020, a Victoria's Secret quase declarou falência. Porque justamente pela não estar conectada com o público, com os novos consumidores, né? Sim. E eu vejo isso como um baita de um case para a gente olhar o poder do novo consumidor, de como antes eram as empresas que ditavam as regras.
Hoje não, hoje quem dita as regras é o consumidor. E se você, daí cabe na fala que você trouxe, e a empresa que não se encaixar, ela tá fora, ela vai ficar para trás com Quando certeza. você era criança, tinha uma propaganda do batom, que é um chocolate, que é um Compre batonzinho assim. batom. Compre batom. Hoje em dia, você fala compre isso, faça aquilo, é muito imperativo. Então a ideia é o seguinte, você faz o que você quiser. E eu tô aqui para te ajudar. A Coca-Cola sacou isso lá atrás. Então a Coca-Cola falou assim, abra a felicidade. A felicidade é tua. Eu vou ser um agente para a tua felicidade. Você é uma ferramenta, um apoio. Mas a felicidade é tua. E eu vejo que essa relação que a gente tem com as marcas, eu estou escrevendo um livro sobre isso, chamado Seja a Sua Própria Marca, também está muito na mão das pessoas. Então as marcas estão querendo se humanizar, as pessoas estão aprendendo a serem marcas. E aí o que a gente está vendo é uma enorme confusão entendeu? Por exemplo, a Nayara Mota é uma marca. Se você vai abrir um café, se você vai ter um curso, se você vai lançar uma linha de esmalte, não importa, as pessoas querem você, a Nayara. E eu acho que cada vez mais isso vai ser presente na vida das pessoas. Aqui, por exemplo, a Maíra está dizendo, sempre que eu estou num ambiente onde eu estou na disposição e vejo um líder rindo ou duvidando que eu sou capaz de entregar o que foi proposto. Então, é isso, a gente foi educado assim. Eu conheço histórias, por exemplo, de mães que têm um filho com síndrome de Down, ou cadeirantes mesmo, em que o garçom chega e fala assim, o que ele vai querer? Ela fala, pergunta para ele. Ué, ele tem boca? Pergunta para ele. Ou quando estão no elevador, e aí vira uma mãe para um filho, o filho vira a mãe e fala assim, o que ela tem? Em vez de você falar, pergunta para ela, você fala, não olha, não olha. Então, assim, essa é uma educação que veio na minha época dos meus pais. Isso teve, né? Pegou em mim Teve, também. infelizmente, teve. Os nossos pais eram muito racistas, muito mais racistas do que a gente é hoje. Mas mesmo assim a gente também é. E eu acho que se você começa a entender onde que a gente é e tenta melhorar, eu acho que você vai tirando um pouco dessas camadas de cebola. Perfeito, Mark. A gente tem que nem você trouxe lá no início, que a gente tem que dizer que a gente não sabe, a gente tem que admitir isso para que a gente esteja aberto Sim. a aprender. Como coordenadora da Câmara, eu tenho aprendido muito, assim, sobre Imagina. várias outras realidades. E eu me conectei, eu até virei amiga da Simone, que eu sempre falo dela em todos os lugares que eu vou, que ela é uma mulher negra, ela veio da periferia, ela foi estudar fora, ela voltou para o Brasil e hoje ela tem uma empresa que traz a transparência dos cargos de liderança nas empresas. Então, ela mostra, que nem a gente vai consumir, que tem aquele símbolo verde do meio ambiente, fala, opa, é vegano, ou qualquer coisa do tipo. Sim. Agora, o aplicativo dela mostra quantidade de negros no cargo de liderança, Olha que quantidade de legal mulheres. isso. Somos Me Plural, manda chama o depois. aplicativo. Mando Como sim. chama? Somos Plural. Eu te mando Olha o que link legal depois. isso. Sensacional. E aí ela estava me Sensacional. dizendo assim, Nayara, porque eu tinha uma ideia de falar assim, mas Simone, a competência das pessoas que valem. Se a pessoa for lá e Nossa, mostrar resultado, ela falou imagina. assim, Nayara, pelo amor de Deus, Nayara, Não, não é não, assim. Eu não, falei, não é mas assim. então me explica. Daí ela falou assim, ó, eu vou te falar um negócio. Quando você é mulher, você já cai uma posição. Quando você é mulher negra, você já caiu outra posição. Quando você Muitas é pessoas. mulher negra periférica, já caiu outra. Mulher negra periférica transexual já É isso caiu aí. outra. Infelizmente. E o lance é o seguinte, a gente vive num país com a desigualdade social gritante. Não tem como você avaliar uma pessoa pela competência dela. Claro que Nem não. todo mundo está saindo do mesmo lugar. E eu falei, poxa vida, é verdade. E eu acho que isso é o ponto, né, Mark, da gente começar a ouvir, né? E aí eu queria perguntar para você qual é o seu pensamento de como que as pessoas podem se sensibilizar com a diversidade, porque hoje a gente, que nem você trouxe, né, que a gente vê um marketing, a gente está no mês do orgulho gay, aí todo mundo posta a foto da Sim, bandeira LGBT, mas ninguém contrata. exato. E como que os líderes podem se sensibilizar
com essa, com a diversidade, de fato, Sim. fazer a diferença? Qual é a sua opinião sobre isso? Bom, primeiro, eu acho que o líder, não o chefe, tá? O líder Uhum, verdadeiro é o cara que está preocupado em formar novos líderes. E uhum, quando você está preocupado em formar novos líderes, você tem que estar aberto a ouvir e a se desconstruir. E isso é normal. Você uhum, não sabe tudo, aliás, você não sabe nada. Você tem que fazer pergunta para quem trabalha na limpeza, para quem trabalha na segurança. Você tem que ouvir as pessoas da rua. Você tem que limpar a mesa. Se você vai no McDonald's, eu tive a oportunidade de estar no McDonald's com o presidente do McDonald's, o Paulo Camaro. uhum, Um cara brilhante e legal, como se não bastasse. É, a primeira coisa que o cara faz é limpar a mesa. O cara pega um guardanapo e limpa a mesa. Aí ele olha para o lado, ele fala, puta, esse lixo está para fora. Então, assim, é uma preocupação genuína com o negócio, não com o teu cargo. uhum. Então, não é para você jogar para a plateia, é você jogar com o time em relação à plateia. Diferente, entendeu? Sim. E eu vejo isso muito acontecer com quem é líder, líder. E não, Chefe. não chefe, poderoso chefinho. Então, acho que o líder tem que partir dessa premissa. Quando você tem essa premissa, Uhum, você começa a perceber que existe algo chamado bolha. E aí você começa a entender a importância de furar bolha. Então você fura uma bolha quando você vai ouvir alguém da negritude. Você fura uma bolha quando você não gosta do Bolsonaro, mas você para ouvir o que ele tem para dizer, mesmo não gostando. Você fura uma uhum, bolha quando você não gosta do Lula e do PT, mas você lê um artigo escrito por alguém do PT. E por quê? Porque você tem que entender como os outros pensam, para ter argumentos e uma massa crítica, até para você poder rebater. E eu acho que o verdadeiro líder é um cara que ouve o contraditório, é um cara que não gosta de funk, mas ele sabe quem são os cantores de funk, é um cara que não gosta de sertanejo, mas ele sabe quem está na parada. É disso que eu estou falando. É alguém que está aberto a tudo, que sabe de tudo um pouco. E aí a questão da diversidade, ela vai além. E por que ela vai além? Porque, de novo, esse verdadeiro líder vai perceber que o mundo vai além da bolha dele, vai uhum. perceber que o dinheiro não tem preconceito. Então, se é uma empresa que precisa vender, ela vai vender para asiático, para negro, para cadeirante, porque o dinheiro não tem esse preconceito. Você acha que um cadeirante não consome a tua batedeira? Ou, lógico que um shampoo para loira não vai ser vendido para mulher de cabelo negro. Mas você acha que não tem mulher de cabelo negro comprando coisa? E a gente passou anos, décadas, sem ter pessoas negras na TV. A gente passou anos, décadas, sem ter pessoas negras na propaganda, que é uma coisa inimaginável se você parar para pensar, né? Hoje a gente tem isso com asiáticos, tem uma porrada de asiático, japonês, chinês, coreano, eles não estão nas propagandas. Em algum momento eles vão ter que estar, porque é perda de dinheiro. Se você está o tempo todo protagonizando alguém na tua propaganda, você vai dizer, em algum momento você vai dizer, puta, isso não é para mim, né? Uhum. Você tem uma faculdade que só vai gente branca, entre aspas, bonita, entre aspas, bem nascida, com cara de banco, por que eu vou me enfiar lá, se não é para mim? Eu não me vejo lá. E eu acho que algumas marcas já estão percebendo isso. Então, eu vejo que o trabalho da liderança é um trabalho muito é um trabalho muito sensível hoje em dia, de você entender que o mundo ele não gira em torno do teu umbigo, nem da tua empresa. Uhum. O mundo ele é muito mais vasto, diverso, é um mundo muito mais colorido, é um mundo que se importa com questões sensíveis. E você estando aberto a isso, eu acredito que você consegue internalizar na tua empresa, porque não é mais sobre dinheiro, não é mais sobre você dar emprego. Isso não é, inclusão não é dar emprego. Inclusão é dar autonomia, diferente. Exclusão é você chamar a pessoa para dentro e botar a pessoa para trabalhar, como ela pode e quer trabalhar. E quando a gente fala de algumas questões, por exemplo, relacionadas à negritude, e até pessoas com deficiência, tá? Eu Uhum. acho que tem um componente a mais que o líder verdadeiro, o líder, não um chefe, né? Poderoso chefinho, que é uma questão de reparação histórica. Por que eu estou te dizendo isso? Não é só olhar e pensar do ponto de vista de 50 anos para cá ou de 30. Ah, não tem meritocracia no Brasil. Óbvio que não tem. Não é só isso. Mas é você saber que no Brasil a escravidão durou 300 anos. E que quando acabou a escravidão, ou seja, pessoas que foram trazidas em navios, que foram arrancadas das suas culturas,
dos seus filhos, para viver num país hostil, sendo machucadas, castigadas, humilhadas, e que quando essa escravidão acabou, entre aspas, elas foram atiradas nas periferias. Por isso que as favelas são cheias de pessoas pretas, porque elas nunca tiveram oportunidade. Durante décadas, séculos, essas pessoas que estavam livres foram impedidas de se sentar num banco, de ganhar uma terra, de entrar numa escola, de entrar numa faculdade, de aparecer numa propaganda, de aparecer... Então, que liberdade é essa? E quando eu vejo isso acontecer, eu acho que a gente tem por obrigação histórica e moral, abrir as portas para essas pessoas todas, que não tiveram essa oportunidade durante 300 ou até 400 anos. E aí você tem que fazer um trabalho intencional, que se chamam de ações afirmativas. Então, eu preciso dar emprego, não é que eu quero, porque eu sou legal, ou porque Black Lives Matter. Não é isso. É porque eu preciso ter um tipo de reparação para não ficar aqui, água e óleo, que é o Brasil. Eu vejo que a liderança ela precisa partir desse pressuposto também. Precisa ter uma reparação histórica e, acima de tudo, intencional. Estou falando muito, Sensacional, né? Mark. Não, eu tô aqui assim, ó, fala mais, fala mais. Você trouxe na sua fala vários pontos interessantes, mas eu quero destacar a importância da representatividade, né? Da gente se Excelente. identificar com aquela Excelente. pessoa naquele lugar, naquela empresa, enfim, naquela propaganda, para que eu tome a decisão de consumir. Né? É como se fosse uma mulher andando sozinha na rua e ver outra mulher vindo. Eu vou falar, tranquilo, nem precisa atravessar a rua. Agora, se eu vejo dois homens, por exemplo, eu já fico, opa. É. Mas eu vejo que a representatividade, você trouxe na sua fala, a importância das pessoas se identificarem com aquilo que ela está consumindo, né? E esse é um papel que eu tento exercer muito, né? É algo que eu estou tentando, trabalhando dentro do Instituto Êxito, junto com a Câmara da Diversidade, que o nosso público são jovens e adolescentes de periferia, de escola pública, que em sua maioria são negros. Sim. E como que um instituto, né, em sua maioria são homens brancos ou pessoas brancas, como a gente vai se conectar com esse público para, de fato, levar ainda mais essa educação empreendedora para esses lugares, para essas pessoas, para o nosso público? Então, eu achei sensacional a sua fala, porque é isso, né? A gente Que tem que bom. se identificar para a gente consumir, né? E Claro. ouvir faz parte total deste processo, né? Eu tenho E. um cara que eu sigo muito, chamado Uhum, Thomas Brieux, em francês. E ele é professor de escutatório. É genial. E ele fala isso, a escuta é um superpoder. E é mesmo, porque quando você para escutar, não estou falando ouvir, estou falando escutar, uhum, você está dando respeito para o outro. Você está conhecendo o outro. E eu acho que isso é uma atitude da liderança. Você tem que conhecer as pessoas que você lidera. Você tem que conhecer, eu não estou falando saber o nome, estou falando conhecer. Hoje é mais difícil, porque é através da tela, muitas vezes você não tem o contato físico, então dobra o desafio. Mas se você quer ser líder, como o nome já diz, se você quer conduzir o ônibus e levar 50 pessoas, e elas vão dizer, ó, vou subir no teu ônibus, porque eu acredito que eu vou chegar vivo do outro lado, você tem que ter essa prerrogativa, você tem que escutar. O que a gente vê hoje é top-down, né? Fala que eu te escuto. E não é assim. Né? Quer dizer, escuta que eu falo. E não é assim. Eu acho que é fala que eu te escuto. ou fala que eu quero te responder logo, Então, né? mas Nem quando a sei o que gente. você está falando. Exatamente. A gente fica maquinando a resposta sem, na verdade, internalizar o que foi dito. Exatamente. E, Mark, o tema da nossa live é diversidade que promove inovação de verdade. Qual é o seu olhar para quando a gente coloca a diversidade do mesmo lado de inovação? Você acha que são coisas que uma favorece a outra ou que não tem nada a ver?
É interessante. Eu acho que são conceitos complementares, né? Quando você fala em diversidade, eu acho que você inova por si só. Por exemplo, estou vendo meu amigo Rony Wilt aqui, que eu fui conhecer em Gramado. Né? Um cara que me apresentou um livro maravilhoso. Rony, comprei o outro livro que você falou. Ó. Ah, eu já li esse livro, hein? É bom. Maravilhoso. Ele me ofereceu um maravilhoso chamado O Poder do Silêncio. Onde que eu Uau. quero chegar? Quando você está aberto, de verdade, a conhecer pessoas, a ouvir pessoas, a genuinamente se interessar pelo que elas têm para dizer, eu acho que automaticamente você já está inovando. Porque Uhum. isso é a exceção hoje em dia. A regra é você ficar na tua bolha. Né? A regra é você ir no mesmo templo, ou na sinagoga, ou na igreja, você conversar com o pessoal do teu condomínio, do teu prédio, você chegar numa empresa para falar com pessoas que você sabe que vão falar mais ou menos da mesma coisa, ou estar num grupo, ou de pessoas que estudaram juntas e que vão trabalhar juntas no futuro, ou um cardume de pessoas que têm o mesmo computador e o mesmo celular. Essa é a regra. A exceção é justamente quando você se abre para o novo. Claro que é difícil. Eu também não sou um cara hiper. Não vou abrir a porta aqui, vai ter uma travesti e um indígena. Não é isso. Também não sou essa pessoa. Mas eu tento me abrir, pelo menos, para saber quem entre os indígenas hoje está falando. Para saber quem Uhum. são as travestis. Eu sigo travestis. Eu sigo pessoas que não são da minha bolha. Eu assisto batalha de rap, eu gosto de rap, mas assisto batalha. Eu sei quem são hoje pessoas de diversos núcleos. E por quê? Não só porque eu sou jornalista, porque eu não quero fazer feio na mesa. E se eu tiver que fazer um Uhum. projeto para alguma empresa, alguma coisa, a pessoa vai falar, porque a gente faz isso. Ah, acho que eu já vi alguma coisa. Porra, sério? Sério. E eu acho que essa é a graça, é você não ser um alienado. Sim, não, perfeito. E eu quero destacar aqui que ontem eu estava ensaiando aí para o Summit Expo, que vai acontecer um evento de empreendedorismo, e eu estava conversando com a Sayonara Nogueira, que ela é fundadora do Instituto Brasileiro Trans de Educação. Ai, que Ou legal seja, isso. Que legal é, isso. Isso é legal. foi sensacional, assim, ela trouxe várias perspectivas do mundo trans, né? E como a educação tem um poder de transformar a vida dessas pessoas que são excluídas, né, Sim, em diversas marginalizadas, áreas. né? Isso. E por conta disso tem que optar pela prostituição. Não é nenhuma opção, na verdade, né? É uma questão de sobrevivência. Então, só para deixar registrado aí, Interessante, super Sayonara, interessante. Depois me passa o contato dela. vou passar. Não, vou fazer uma listinha para você, Ah, eu quero Marco, a porque eu tô listinha. conhecendo Eu sou o homem gente das assim listas. Quero a listinha. sensacional. Inclusive a Cláudia Luzia entrou aqui e ela tem um projeto sensacional na favela de Guaianazes. Se Que chama legal. Instituto Isaías, que também leva educação para a comunidade ali. Show de bola. Depois eu te mando a Tá listinha, bom, você Marco. me manda, você me manda. Mas, Mark, você acredita que você trouxe essa questão que são coisas complementares, né? Diversidade, a inovação. A gente sabe, tem pesquisas que apontam que quanto maior a diversidade dentro de um time, e diversidade de competência, diversidade de experiências, de histórias e tudo mais, mais soluções criativas é criado ali naquela empresa, né? E a gente, toda a sua fala você trouxe de que se a empresa mostrar a representatividade, se ela conseguir fazer com que o seu consumidor se identifique com ela, automaticamente vai ter um boom assim no seu faturamento, Uhum, porque ela vai uhum, começar a atingir mais pessoas e tudo mais. claro. Você acredita que para as empresas, mesmo sabendo disso, que a diversidade tem esse poder de alavancar o faturamento, né? Você, qual é a sua opinião de por que ainda algumas resistem em contratar líderes que sejam o mesmo padrão sempre? Aquele homem branco ou pessoas semelhantes a eles. A Qual resposta é a é sua opinião? simples. A resposta é Uhum, simples. Porque empresas são feitas de pessoas. E as pessoas no Brasil ainda são muito preconceituosas, uhum, machistas, transfóbicas, capacitistas. Você não precisa ir muito longe. Se você uhum, pegar os teus amigos de faculdade e você trouxer uma discussão de gênero, certamente você vai escutar de muitos deles que é mimimi, que papo chato.
Se você tiver uma mulher que vai trazer um assunto feminino, os caras vão dizer, puta, de novo, feminazi, esse papo. Se você trouxer uma discussão sobre capacitismo, alguém vai levantar e vai dizer, pô, mas isso aí é 1%, né? A gente vai mudar tudo aqui para talvez um cadeirante aparecer aqui. Então sempre vai ter uma voz. Quando eu escrevo qualquer coisa como aliado sobre negritude, nossa, eu apanho, mas apanho. E eu estou escrevendo alguma coisa que não prejudica ninguém, pelo contrário, só celebra. Porque as vozes racistas, elas ou misóginas, ou LGBTfóbicas e tal, elas se erguem, mas muitas vezes elas se erguem de uma forma camuflada. Uhum. Então a pessoa não vai dizer eu odeio preto. Ela não vai dizer isso. Mas ela vai dizer, pô, cara, você está me segregando, eu não sou preto, mas e aí? Não tenho direito? E nananã. Anulando, deslegitimando uma luta que vem de séculos e de pessoas que não tiveram essa oportunidade. Só que não, em vez do cara parar e se colocar, tentar se colocar não do lado, perdão, não no lugar, mas do lado, pelo menos, não. O cara já fala, não, mas, pô, cara, racismo reverso, e sei lá o quê. Sabe, umas coisas que não tem nada a ver. Mas por quê? Porque não fez o exercício mínimo de alteridade ou de empatia de se colocar do lado. De novo, não estou dizendo para você se colocar no lugar. Eu nunca vou me colocar no lugar de uma pessoa preta, porque eu não sei o que é esse tipo de racismo. Não sei. Entendeu? Assim como uma pessoa preta também não vai saber, como judeu, o que foi o Holocausto. Mas você vai ter uma empatia de se colocar do lado para falar, cara, eu estou com você, pelo menos eu vou tentar estar com você aqui. E aí isso não acontece. Né? As empresas reforçam os estereótipos porque o líder que nunca conviveu com uma pessoa preta, nunca conviveu com uma pessoa com deficiência, sempre achou que o primo com deficiência intelectual tinha que ficar relegado ali aos cuidados da tia. Quando ele chegou, ele estudou com meia dúzia de pessoas que são iguais, reforçando um discurso e que ele não tem a menor obrigação. Porque é esse papo de puta. Mas eu não vou contratar por cor, eu vou contratar por competência. Óbvio que você tem que contratar por competência, mas você tem que fazer o exercício da cor. Você tem que fazer o exercício da cor. E se a pessoa da cor, ou que tiver em outra situação, talvez não tiver esta competência, ela vai ter outras. Então o que você faz? Você trabalha essas competências e deixa ela trazer as outras. Porque a vivência de uma pessoa periférica é muito forte, é muito interessante, é muito rica, tem uma inteligência de rua. Você lembra quando eu entrevistei a Gilma, que é uma moradora de rua? E quando eu perguntei para ela, eu falei, você mora na rua? Ela falou, não, eu moro na calçada, quem mora na rua é carro. Ou seja, isso não é inteligente? Então, inteligência não é cultura. Você tem um monte de gente culta que é um idiota, que leu muitos livros, ou uma idiota que tem muitos diplomas. E aí você me perguntou no início quem é você, e eu acho que tem que partir daí. Quem são as pessoas? Não o que elas fazem, onde elas estudaram e quais conhecimentos elas têm, mas quem elas são. E aí, de novo, você prefere capacitar alguém bom caráter ou você prefere alguém escroto, muito capaz? É uma escolha tua. Exatamente, Mark. Sensacional, cara. Tô aqui aprendendo muito com Eu também estou você. aprendendo muito. E me lembrou de uma... Que nem eu falei pra você, eu tô me conectando com várias pessoas e me lembrou de uma fala de uma amiga minha, que no meio da caminhada se tornou uma amiga minha, que é a Cristiane Zamari. E ela Adoro a tem um... Cristina. É! Não, é Mentira, não conheço. Cristiane Zamari. É mesmo, Errei Mark. o nome, tá vendo? Errou. Eu ia bem. É. E ela tem um filho com síndrome de Down. E eu tava falando justamente isso pra ela. Justamente isso não. Eu tava conversando com ela, falando assim, porque as empresas, quando contratam pessoas com deficiência, coloca para apertar botão de elevador, contrata para limpar a prateleira, para servir o cafezinho. Daí ela falou assim, mas Nayara, eu entendo o que você está dizendo, mas às vezes a pessoa com deficiência, ela quer fazer aquilo. Às Pode vezes, ser? não é, eu entendo o que você fala, ela falou pra mim, eu entendo o que você diz e eu concordo, só que a gente precisa levar em consideração
o que a pessoa com deficiência quer fazer. E vem e cabe com a sua fala da competência daquela pessoa, que às vezes não é desenvolvida para uma coisa, mas às vezes é desenvolvida para outra. E às vezes ela quer fazer alguma outra coisa também. Claro, Às vezes ela quer claro. apertar o botão de elevador que ela vai conversar com um monte de gente. Tudo bem. Então, Mas não é você que vai decidir por ela. Porque eu acho que o capacitismo vem daí. Ah, isso. tem uma cadeirante. Ai, coitada, ela não vai aguentar subir essa rampa. Você perguntou para ela, né? Você Exato. perguntou se ela consegue subir a rampa. Às vezes ela quer subir a rampa. Às vezes para ela é importante subir a rampa, vai fortalecer o braço e tal. E a gente não vê isso acontecer. A gente vê hoje esse capacitismo que é, na verdade, esse preconceito que a gente tem Uhum. com pessoas com deficiência e bota elas nos cargos que a gente acha. Meu, as pessoas cegas, Exato. cegas, são pessoas que digitam muito rápido. São pessoas que entendem de número, têm outra sensibilidade. Cara, como que as pessoas não veem isso? Síndrome de Uhum. Down. Você já seguiu Down Lícia? Já, já. O meu amigo Gabriel Down Lícia? Cara, eu sonhei com o Gabriel e escrevi para ele. O Gabriel é um puta influenciador. Ele tem 1 milhão de seguidores no TikTok, 1 milhão de seguidores. Ele tem meio milhão quase no Instagram. Ele é um cara que sustenta a família. Desculpa a Marta, a mãe dele, falar, mas é verdade. Ele sustenta a família. Você vai ter pena de um cara desse? Tem pena de mim que estou aqui Exato. nessa live com você. O cara tá faturando, o cara tá sustentando a casa. Exato. Eu sonhei com ele esses dias que ele estava no supermercado. Juro por Deus, eu escrevi para ele. Era um canto, tipo esses supermercados chiques, e era uma bakery, assim. E ele Uhum. tava louco, tipo, vendendo, louco, louco, panetone e tal. E eu pensei, cara, como ele grava os vídeos, né? Se ele tá aqui trabalhando 10 horas por dia. Então, é muito do teu olhar. Será que você vai ter pena de um cara desse? Como é que você vai ter pena de um cara que é um puta influenciador, Forbes 30 under 30, ele É, tem uma mudança, ou algumas mudanças em relação a você. Mas você prefere um cara desse, que trabalha, que sustenta a família, que é bom caráter e tal, ou um cara que é bonito, cheiroso, bom corpo, blá blá blá, e é um escroto? uhum. São escolhas. Exatamente. E quero frisar aqui que eu conheci neste meio do caminho também a primeira empreendedora formalizada com síndrome de Down do Brasil, hein? Ah, Jéssica que Pereira, legal, que legal. que também é cozinheira, assim como o Gabriel, e Gabriel é ela foda. Tem mais, é. tá? Tem um outro amigo meu também, assim, eu acho que Uhum. tem o Gui Campos, né, o Guilherme Campos. A gente tem um amigo meu também, que é o Henry Zilberstein, que criou um movimento chamado Serendipidade, que é um outro olhar para a inclusão. Cara, você tem muitas iniciativas importantes hoje. E não é um olhar de dó, é um olhar de que Uhum. essas pessoas estão na sociedade, estão aptas a trabalhar e a gente precisa delas. Eu Sim. adoraria, é que agora eu não tenho mais agência, mas eu preciso. Eu mudei muito meu olhar nos últimos anos. Sim, e eu acho que isso é o fundamental, né, Mark? A gente olhar de outra maneira, de outra perspectiva, furar as Sim, bolhas, né? sem dúvida. E, Mark, você como um estrategista da comunicação, e eu sei que é porque eu já assisti um curso seu na Conquer sobre comunicação, tá? Obrigado. Como que você acha que a comunicação pode promover a diversidade em diversos ambientes? Qual é o papel da comunicação nesse quesito de promoção da diversidade? Eu acho que a comunicação, na verdade, ela promove tudo, né? Se Uhum, você não se comunica, o que você vai fazer? Estou aqui com o Rony Wilt, que tornou-se um amigo, mas é um aluno do curso. E eu acho que a comunicação ela está no antes, no durante e no depois das empresas. Então antes de você iniciar um projeto, que projeto vai ser esse, como é que a gente conversa, deixa de conversar, os alinhamentos, durante o uhum, negócio acontecendo e até no pós-venda. Então a comunicação ela está no centro de tudo. E de novo, quando você fala em diversidade, como é que você vai falar sobre diversidade numa empresa que não se comunica? Por que pode acontecer? Todo mundo fala diversidade, inclusão, fazer acontecer. E aí você tem um líder que não se comunica com a equipe, você chega com um projeto, ele veta. Ele uhum, veta. Porque ele vai falar, puta, isso é mimimi, a gente vai contratar por competência. Agora, se você tem um líder, genuinamente, que é um cara que escuta, genuinamente, que é um cara que conecta, como dizendo a Fernanda Craveiro aqui, uma amiga querida. Ou seja, quando você literalmente está decidido a fazer o negócio acontecer, acho que automaticamente esses assuntos todos, tá?
Uhum. Diversidade, inclusão, sustentabilidade, ESG. Entrou aqui meu amigo Diego Maia, por exemplo, na empresa dele é assim. Ou seja, você fica aberto às discussões. Porque a comunicação Sim. é isso, você não se comunica só com o outro. Você se comunica com o mundo, é como quando você aprende inglês. Você começa a ver séries, você lê livro, você te abre uma perspectiva, né? Te abre uma perspectiva. Eu acho que é um pouco como aquele momento ahá das pessoas que têm uma deficiência pesada auditiva e elas colocam um implante coclear, né? Que é aquele da Uhum. cóclea aqui, e elas começam a ouvir. É um mundo que se abre. Eu acho que quando você aprende a comunicar, você está literalmente se abrindo para o mundo. E aí vem tudo. E depois tem um segundo trabalho, que não adianta vir. Você tem que curar, você tem que selecionar para ver o que você vai colocar para dentro. Sensacional. É isso. É isso. Mark, estamos chegando ao final desta live. Eu confesso assim que é uma honra estar aqui com você, Não, a falando de um minha, tema imagina. tão importante. Eu acho Eu super acho importante. que todo o nosso bate-papo aqui vai servir de referência para muitas pessoas. Eu espero, pelo menos, né, que as pessoas saiam daqui com uma perspectiva diferente, Também. furando bolhas, conhecendo novas realidades. Então, eu quero te agradecer mais uma vez. Mas antes da gente finalizar, eu queria que você deixasse uma frase inspiradora ou uma dica aqui para quem está nos assistindo e para quem vai nos assistir. Vou deixar algumas, tá? Que eu tatuei, pode Tá bom? ser? Pode ser, claro. Essa daqui, ó. Aham. Que tá escrito. Temetnosce, quer dizer, Aham. conhece-te a ti mesmo. Depois, essa aqui eu tatuei recentemente. Não vai dar pra ver aqui, mas tá escrito Fight the Power, que é uma música, na verdade. E Fight the Power é luta contra o sistema. Você não precisa ser também o revoltado da história. Uhum. Mas às vezes tem um poder negativo também que te suprime muita coisa, né? Eu tatuei essa daqui também, ó. Consegue ler? Não. Não. Aí, agora foi. Ih, tá ao contrário. É. Poem. Quem é, Ah, quem quem é, é, é. para mim é uma frase que define muita coisa e muitas pessoas, né? Quem Porque é, é. você tem muita gente querendo ser e não é. E você tem muita gente que as pessoas subestimam, mas a pessoa é. E aí não é uma questão de ter, é uma questão de ser. Então, quando você olha para alguém que às vezes é indignada, na maioria das vezes é uma pessoa que só. Oi, oi. Voltou? Voltou. Mark. Ih, hello. Travou só pra mim? Ou não? Mark, Mark. Oi. Pessoal, olha, infelizmente a gente teve um errinho, algum probleminha aí. Deixa eu ver se o Mark está por aqui para eu chamar ele de novo, só para a gente finalizar. Tá aqui. Quem sabe faz ao vivo. Como já diria Faustão, Fausto Silva. Voltamos, Mark. Voltamos, voltamos. Voltamos. Caiu aqui para mim. Que bom que você não Caiu. saiu. Então, eu acho que, só para a gente finalizar, então, Uhum. quem acho que é uma frase que me acompanha muito, porque ela traz essa perspectiva de, como é que eu posso te dizer, de você realmente assumir o teu lugar no mundo, né? E quando você Sim. assume o teu lugar no mundo, você também começa a reconhecer as pessoas que fizeram o mesmo, ou que fazem o mesmo, né? É tudo sobre uma questão de ser, nunca sobre uma questão de ter ou de saber, Perfeito. né? Porque, de novo, sabedoria não é você ter muito conhecimento, né? Conhecimento também não é você ter muita ideia ou fala. Conhecimento são as coisas que você aplica. Não é sobre input, é sobre output muito mais. Eu posso te fazer um complemento com o que você Pode. está falando, que inclusive é uma frase sua, que é da palestra que eu vi da Gilma, que é: a gente precisa espalhar e não acumular.
Exato. A né? gente é aquilo que a gente espalha, não aquilo que é comum. Isso, É exato. isso. O espalhar faz parte disso, né? Quem você está visibilizando? Você está girando a roda de alguém ou você está girando só a tua? Quem é você no mundo a ponto de você fazer alguma diferença para alguém? Quem você quer ser quando morrer, né? O teu legado é um legado que você vai deixar ou é um legado em vida que faz a diferença na vida das pessoas hoje? Porque, de novo, Black Lives Matter quando estão vivas, não quando estão mortas, né? Sim. E eu vejo que para a gente poder fazer essa diferença, você só consegue fazer alguma diferença no mundo ou para as pessoas quando você sabe quem você é. Se você não sabe quem você não sabe para onde ir. E quando você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. E normalmente, quando qualquer caminho serve, você pega o caminho errado. Então, quando você assume quem você é, aquilo que você faz, e acima de tudo, da onde você veio, quais são as suas raízes, você mantém os pés no chão, mas você mira o espaço. E isso é perfeitamente possível. O que as pessoas esquecem muitas vezes é firmar o pé no chão. Então elas só miram o espaço, ou elas se sentem no espaço. E aí você dirige olhando para o lado e bate com a cara no muro. E quando você é líder, aí eu vou usar o seu exemplo do ônibus, você vai levar um monte de gente junto com você e depois vai ter que voltar e ir de Exato. novo Não, e ouvindo, né? e ouvindo. Porque aí ouvindo. Porque o que é o líder? É um cara que, de um jeito ou de outro, ele convenceu uma galera que ele pode fazer isso. Ele convenceu as pessoas que ele é digno da confiança delas, porque a liderança, na verdade, é um presente que te dão, né? Não é você que se autodenomina líder. Você pode denominar líder, mas você pode não se liderar, né? Você Sim. pode falar, não, sou líder, eu posso falar o que eu quiser, concorda? O Mano Brown já diz, quem tem boca fala o que quer, e é isso. Agora, quando os outros te dão esse presente, dizer, puta, eu te admiro, eu te gosto, eu sigo o que você fala, você me influencia, você tem que ter algo chamado responsabilidade. Você está lidando com expectativas dos outros, e isso é muito sério. Né? Eu acho que a liderança é uma parte disso, da responsabilidade, de um olhar verdadeiro para o outro, de você autotranscender, ou seja, não é mais sobre você, é sobre o todo. E isso tem uma enorme responsabilidade. Claro que você pode pegar esse presente e espatifar no chão. A confiança, você pode espatifar no chão. Mas se você tiver o mínimo de decência e tal, você pega isso e você usa ao teu favor e ao favor das pessoas. Sensacional. E desta maneira, com essas frases maravilhosas de Mark Tawil, a gente encerra essa live. Mark, mais Muito uma bom. vez, muito obrigada, viu? De Obrigado você. verdade. Imagina, E obrigado depois eu você. te mando a listinha lá, tá bom? Para você. Faz isso, faz isso. E, Olhares. pessoal, muito obrigada por estarem aqui assistindo essa live. Ela vai ficar salva aqui no meu Instagram, mas também vai ser compartilhada em todas as mídias sociais do Instituto Êxito de Empreendedorismo. Mark, uma boa noite para você, boa noite para quem está nos assistindo. Um Obrigado, beijo. tá? Beijo. Tchau, gente. Obrigado Imagina. por terem ficado. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.